Porque a gente acha que a vida é muito em relação a gente, né? Sim. A gente não tem muita importância. Não. Mufasa escolhe o melhor caminho, o caminho de Milele. Milele. Uhum. Onde a sabedoria e a honra nunca morrem. Essa é a nossa direção. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso chamado. Vamos juntos para Milele. Ana, se você não viu esse filme, Eu vi. Ana, Eu vi o 1 e o 2. o A Mufasa, vi também. Viu? No verão passado. Isso, acho que Porque essa época estreou mesmo. no final do ano passado. Exatamente. Isso aí. É Ana, lindo. que filme, meu Deus. Porque é uma história que o Mufasa, ele vem de uma base de apego seguro, muito inteligente emocionalmente, teve pais que colocaram ele nessa base, proporcionaram ele a estar segurança nesse lugar. Autoconfiança, desenvolveram nele para ele ser autoconfiante. Isso aí. E aí do lado dele tem o Scar, que veio de um pai repressor, de um pai que oprimia, que exigia, que invalidava ele. Mesmo. E aí eles começam nesse caminho, né? E aí a diferença desses perfis de apego é muito nítido nesse filme. É um estudo mesmo. Uhum. Quem gosta da teoria do apego consegue fazer um estudo ali, porque você vê as bases e como eles se desenvolvem, eles se comportam, né? Então, inclusive, eu até quero saber se o Scar, se ele é um psicopata, se ele... Porque esse comportamento dele... Engraçado, não me botou como um psicopata, me botou como alguém muito invejoso. Você acha que fica na linha da inveja? Muito invejoso, e porque assim, os dois têm uma história de muita união. No pequenos. Começo tem muita união. Muito. O que um psicopata mesmo não teria aqueles vínculos. Sim. Né? Tanto que o Mufasa, ele quase que treina o outro para poder seduzir a amada. Isso aí. Existia essa troca. Isso. A questão é que quando a outra, a menina, né, se apaixona pelo Mufasa, aí vem uma inveja. Sim. Incontrolável. Sim. Né? Eu não vejo como uma psicopatia, não. Eu porque vejo porque tem muita carga emocional ali? Tem muita carga emocional. Uhum. Né? Não tem um distanciamento afetivo ali, né? Tem pelo contrário. É uma inveja transbordante, uma questão do tipo, se ela não gostasse, se ele não existisse, ela poderia gostar de mim. Isso aí. Né? Então, Sim. eu vejo ali uma coisa de emoções muito mal resolvidas e uma necessidade de ser amado a qualquer custo. Sim. Principalmente porque ele achou que era o amor da vida dele. Sim, achou que era um amor da vida dele. Né? E aí eles vão para Milele. E aí Milele é um lugar que é a calmaria, onde o sistema nervoso desliga, descansa. E aí é o lugar que a gente quer chegar. Sabe? É o lugar que a gente quer alcançar, emocionalmente, onde a gente quer alcançar. Que é a paz interna. A paz interna. Paz interior. Ele não é um lugar. É um chamado para dentro. Isso né? aí. É quando a gente tem a capacidade de resetar o estado que a gente está e começar de novo. Isso aí. Ou então a gente alcança o milele, né? De falar... Nossa, aqui o meu sistema nervoso consegue desligar. Exatamente. Aqui eu consigo descansar. Aqui é bom para mim, né? E eles percorreram... É interessante que eles percorreram desertos, neve. Passaram por coisas... E assim é a vida. Com certeza, que são os desafios. Exatamente. Os problemas, que não tem quem venha para essa vida e não passe por problemas. É isso. Não existe. Quando alguém isso. fala, mas fulano nunca teve problema, não sei. Impossível. Talvez isso. não tenha posto externado, ou a gente não ficou sabendo, porque a gente acha que a vida é muito em relação a gente, né? Sim. A gente não tem muita importância. Não. É isso. Cada um tem um universo que está rodando, é um filme que está rodando. Sim. Né? Próximo. O Gru, né? Do Minions. Sim. Não é isso? Isso. Vou ler ali.
Gru sempre acreditou que precisava ser durão e manter tudo sob controle. Mas, no fundo, isso era só uma forma de se proteger das feridas do passado. Com o tempo, ele percebeu que não precisava mais ser prisioneiro do que viveu e encontrou um novo sentido para sua vida. Legal entrar na história e perceber ele ressignificando sua vida, e esse é um convite para você fazer o mesmo. Podemos olhar para dentro? Que é o desafio, né? E aí ele foi indo e ele conseguiu ir e ressignificar isso, né? Porque na jornada dele tem uma hora que, e do ser humano também, tem uma hora que a gente olha para dentro. Querendo ou não, a gente olha. Mesmo que a gente não queira ficar lá naquele lugar, que seja um lugar de dor, mas a gente olha para dentro. E é isso, ele ressignificou a vida dele, né? E conseguiu olhar para dentro, e toda essa capa, toda essa resistência, ele conseguiu vencer. Não, e o Gru era um malvado predileto, né? Que acaba indo se transformando, né? Naquele cara que constitui uma família, que é bem interessante. Eu adoro os Minions. E aí tem um Minion atrás de você, até ali. Verdade. Deve ter alguns aqui perto da gente, mas legal também. É muito. É muito legal. Nossa, esses filmes. E sempre o primeiro é maravilhoso, mas é importante ver os segmentos, porque as transformações, exatamente, a jornada, o processo, né? Aí. Próximo, Tom. Esse filme eu não vi, tá? Mas o Gustavo me falou que é a Red. Red, né? Falar sobre o que você sente pode prevenir que suas emoções se tornem um problema maior. Não deixe que os sentimentos guardados tomem conta de você. Suas emoções podem se tornar uma fera indomável. Engraçado, pela descrição, estou chutando aqui, você me corrige. Me deu a sensação que era aquela criança que tinha acessos de fúria, de raiva. É porque ela, a mãe dela, ela tinha uma superproteção, não deixava ela fazer muita coisa e ela foi crescendo. E aí, em um determinado momento, ela queria expressar, e é muito legal que todas as vezes que ela queria expressar, ela virava um grande urso panda, laranja, eu acho. Era a forma que ela tinha para colocar para fora aquilo que era reprimido. Ela tinha que ficar grande para se sentir segura, né? E aparecer, né? Ela, então, só que aí aparecia nos piores momentos, ela não sabia lidar com as emoções, ela não sabia controlar. Então ela estava ali, alguém falava alguma coisa com ela, daqui a pouco ela virava um grande panda. Acho que é panda mesmo, não é urso, é panda mesmo. E virava, e ela ficava com muita vergonha. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.